Seja bem-vindo à Teologia Atri, teologia para a vida e envolve questões culturais, sociais, estratégicas, como a gente vai tratar hoje, né? O tema do o tema do vídeo é o que a nova ordem mundial precisa destruir para ser instituída no mundo, para que ela se estabeleça no mundo. Olha só, hein? Vamos explicar o título? Nova ordem mundial é o conjunto de ordens que vão dominar a humanidade para que um certo tipo de pessoas vivam bem nesse mundo. Então a nova ordem mundial visa controlar a massa para que ela alimente aqueles poderosos do mundo, né? E aí você acho que já entendeu o que é a nova ordem mundial. Agora, o que eles precisam destruir? Eles precisam destruir algumas coisas, tá? Para instituir de vez a nova ordem mundial. E falta muito pouco para isso acontecer. Então esse vídeo é até uma chance de abrir os olhos de algumas pessoas para lutar contra isso e frear a nova ordem mundial, tá? Eu não sei se é possível frear. Você acha que é possível? Coloca nos comentários, né? Então não é novidade, irmãos, para ninguém que a nova ordem mundial tem agido no mundo, tá? A fim de conquistar e dominar o mundo. Então existe aí uma classe de poderosos no mundo que já tem, de certa forma, dominado o comércio, dominado a televisão, dominado o marketing, a fim de sugar as nossas energias para sobreviver. Lembra de Matrix? Então é basicamente isso, né? Matrix mostra muito o que a nova ordem mundial quer criar. Pessoas distraídas alimentando com a sua energia alienígenas. Então, se você nunca prestou atenção em Matrix, vai lá e assista o filme, o primeiro filme, para você entender que é disso que trata lá também, né? É muito próximo ao que está acontecendo. Então não é novidade para ninguém que isso tenha acontecido, né? Isso acontece muito e acontece há muito tempo. Isso já vem acontecendo. E agora com mais pressão, porque a gente está chegando em 2030, tá? Então a nova ordem mundial tem uma série de questões a ser tratadas e instituída na nossa sociedade até 2030, e o grande marketing, a grande propaganda deles é que isso tudo é para o bem de todo o mundo, mas na realidade não é. É só você dar uma lida na Agenda 2030 para você perceber que há umas questões ali problemáticas, né? Nem todo mundo vai ser feliz com a Agenda 2030, mas todo mundo vai ser obrigado a aceitar a Agenda 2030. Olha só. Então há um certo controle na agenda também que vai ali tentar satisfazer o prazer de algumas pessoas enquanto combate outras pessoas, né? Mas nós podemos frear essa nova ordem mundial. Eu acredito que pode frear, desde que todos vocês, e aí você precisa compartilhar esse vídeo para que mais pessoas descubram, né? Desde que todos nós entendamos a estratégia principal da nova ordem mundial. Qual é a estratégia principal? Dominar o ser humano e usar o ser humano como meio de enriquecimento e controle. É basicamente isso que esses poderosos querem. Eles não querem se livrar de você. Ele quer te usar, eles querem usar você para ficar rico, tá? Eles precisam do ser humano. Mas para isso, o ser humano tem que ser dominado. E para ser dominado, foi aplicada uma série de técnicas dentro da sociedade. E para isso acontecer, eles precisam destruir algumas questões importantes que eu vou tratar no vídeo de hoje, né? Algumas mudanças aí são necessárias para estabelecer a nova ordem mundial, e elas têm sido praticadas há muito tempo aqui no Brasil, usando principalmente a mídia e a cultura do Brasil, tá? A ideia é fazer o ser humano ser reduzido à escravidão, tá? Ser escravizado por essa potência mundial. O jeito mais simples de fazer, eles vão explorar vocês para ficar mais ricos enquanto vocês ficam mais pobres. Esse plano não é o plano do governo do Brasil. Esse plano é mundial, tá? E claro, o governo do Brasil participa disso também. Eu vou citar para vocês uma autora aqui, e vou ler um trecho de um livro para vocês para a gente desenvolver o tema daqui para frente, tá? A autora do livro Os Donos do Mundo, ela se chama Cristina Gimenez, tá? O link para ele vai estar aqui na descrição se você quiser comprar o livro. Comprando o livro você colabora com o canal, descobri há pouco tempo, e quando eu desenvolvi esse tema, eu sabia que a Cristina tinha escrito sobre isso, né? Alguém já pensou isso também, e a gente pode
Agora, pensar juntos a fim de tentar frear isso tudo ou ficar ligado para não sermos enganados pela nova ordem mundial. Eu tenho duas páginas do livro dela aqui, a gente vai ler junto e pensar um pouco sobre isso. Ó. Primeiro aqui e depois essa página aqui. Beleza? Vamos lá. Ó. Se não me engano, esse aqui é o capítulo 4 do livro, tá? Deixa eu ver se dá para aumentar aqui a tela. Dá para aumentar um pouquinho só, né? Vamos lá, ó, até aqui. Quando os governantes pós-modernos compreenderam que podiam manipular psicologicamente as massas mediante processos sutis de controle social, o Mundo Manifesto iniciou uma metamorfose sem volta que conduziu ao momento presente, mas que ainda está inacabada e só será concluída no tempo futuro. Qual é a mensagem da autora aqui? Os governantes, que são os poderosos, os governantes da pós-modernidade, entenderam que não precisavam mais escravizar as pessoas. Eu não preciso obrigar você a fazer isso, sabe? Eu não preciso ameaçar você. Eu posso te manipular psicologicamente. Grande palavra dessa pós-modernidade, psicologicamente. Manipulando vocês psicologicamente, vocês vão fazer o que eu quero, achando que estão fazendo algo bom, e isso vai trazer poder para a nova ordem mundial e não para você. Esse é o grande plano, usar a psicologia nas massas, tá? E aí, para isso, eles criaram processos sutis de controle social, entende? O Mundo Manifesto iniciou essa metamorfose sem volta. Por quê? Eles nunca mais vão fazer como antigamente. Imagina que antigamente você tinha que adorar César ou ser morto, entende? Você tinha que fazer o que ele queria ou ser morto. Hoje não, eles vão te conquistando, eles vão te trabalhando para que você faça aquilo que eles querem. Entende como os métodos mudaram? Você precisa ficar ligado a isso. Então, hoje em dia, as mudanças culturais no Brasil não vão acontecer mais de forma obrigatória. Elas vão ser estimuladas com o uso de psicologia dentro das escolas públicas, principalmente, também nas novelas, também nos filmes. Vocês estão sendo estimulados a mudar sem perceber, entendeu? Vocês não perceberam, muita gente não percebeu ainda, né? Mas é assim que está acontecendo. Os métodos modernos de homogeneização populacional nasceram com o êxito alcançado pela propaganda bélica e pelos avanços científicos da escola de Freud. Olha o grande nome que a autora citou aqui. Eu até entendo por que citar Freud. Se você olhar a nossa cultura altamente sexualizada no mundo hoje, você vai encontrar um sentido no que ela está falando. Freud era um taradão sem volta, tá? Para ele tudo era questão sexual. Então, se você tinha sonhos, se você tinha problema, era algum problema sexual do passado que você tinha que resolver, tá? Eu tenho um livro de Freud aqui sobre sonhos e ele realmente ensina isso. E é por isso que a mídia, a propaganda, até as redes sociais, até as empresas que fabricam jogos e tudo mais, né? Por isso que elas trabalham tanto a sexualidade para governar as pessoas, para dominar as pessoas, olha só. Então o nome Freud aparece aqui, faz todo sentido. Desde então, ela continua, a publicidade, o cinema, a imprensa escrita e as rádios conquistaram um papel de destaque, mas ainda mais importante são a televisão e o mundo da telerealidade criado por elas. Televisão, você lembra que seu pai falava, sua mãe, ou sua avó falava da televisão? A minha avó falava que nós iríamos ver o anticristo vindo pela televisão, entende? E a gente achava aquilo uma besteira, a gente não acreditava. Hoje eu concordo. Hoje eu concordo com ela. Esse grande anticristo que tem surgido é justamente a nova ordem mundial que você tem hoje, que é colocado na televisão, sim, de forma estratégica, claro, né, de forma pensada, para que vocês achem que isso é bom, né? Agora, para que isso aconteça, eles precisam destruir certos aspectos da sociedade, que eu vou falar daqui a pouco nesse vídeo mesmo, tá? A manipulação, outra palavra-chave, manipulação, a qual a população é submetida nos dias de hoje, nos remete irremediavelmente a uma passagem do livro 1984, escrito pelo autor e jornalista britânico Eric Blair.
Eric Blair é mais conhecido como George Orwell, não sei como é que fala esse nome aqui, George Orwell. Ele escreveu em 1984, escreveu outros livros também, né? Mas aqui no livro que a autora vai citar, tem a seguinte frase, ó. Você imagina que existe uma coisa chamada natureza humana, olha só. Aonde eles vão mexer, natureza humana, que será ultrajada pelos nossos atos e que se voltará contra nós. Porém, nós criamos a natureza humana. Como é que eles criam a natureza humana? Pela influência e pela psicologia apoiada ali pela mídia, pelo rádio, pela TV, pela internet agora, pelas leis modernas e tudo mais, né? O homem é infinitamente influenciável. Esse é um trecho do texto de 1984, tá? Então veja que a autora, ela percebeu isso também, sabe? Ela também sentiu que isso estava acontecendo. Olha, psicologicamente estamos sendo modificados. Psicologicamente estamos sendo mudados em relação àquilo que sempre fomos. Mas quando nós éramos aquilo que sempre fomos, não era possível estabelecer uma nova ordem mundial. Entende? E eu vou falar quais pontos são esses daqui para frente. Agora, outro trecho que eu quero ler para vocês está aqui, ó. Ela vai citar um instituto da Escola de Chicago, tá? Ela vai citar a Escola de Chicago no livro, né? Aí, esse trecho que eu marquei, esse aqui, ó. Eu vou ler esse parágrafo todo aqui, que é o que faz parte da nossa ideia, né? Ó. A Escola de Chicago, fundada e respaldada pelo clã Rockefeller, que faz parte da nova ordem mundial, né? O precedente dos soldados serviu para orientar a busca pelas causas e condicionamentos que levam uma pessoa a perder o controle mental e o contato com a realidade anterior, justamente o que eles querem modificar, para deixá-la indefesa, ó, indefesa. Essa é a grande questão, nós estamos nos tornando indefesos mesmo, tá? Já vou mostrar como isso acontece, né? Ante novos estímulos. A meta era quebrar a fortaleza psicológica do indivíduo, por isso os pesquisadores se esforçaram para encontrar as variáveis que poderiam aplicar a cada caso concreto, dependendo do resultado que desejavam alcançar. O fim era sempre o mesmo, o controle. Esforçaram-se para encontrar a essência da dissolução ou dissolução social. Olha aí. A psicologia sendo usada pelo mal para controle populacional, tá? É isso que vocês estão vendo a autora falando. E isso é verdade, tá? Você percebe isso na sociedade. Com o intuito de alterar a percepção individuais que modificam as crenças e os valores prévios. Eles precisam quebrar essa barreira, tá? O que aconteceu então? Os cientistas do Instituto descobriram que o indivíduo que perde suas raízes é mais facilmente influenciável. Por isso seria necessário acabar com o núcleo familiar, destruindo os princípios religiosos, sexuais e tantos outros incutidos desde a infância pela cultura tradicional. Acontece que a nova ordem mundial precisa acabar com a cultura tradicional para ser instituída, não apenas por questões sexuais, mas por questões de controle mental, entendeu? Para isso eles estão quebrando a cultura tradicional e criando uma nova cultura mais maleável, mais facilmente, como é que o autor fala aqui? Facilmente influenciável, entende? Então todas as mudanças que vocês estão vendo acontecer hoje em relação à cultura tem esse objetivo, fazer com que vocês e nós sejamos mais facilmente manipulados, tá? Então, eu vou deixar esse livro aqui na descrição do vídeo, tá? Comprem e leiam esse livro que é muito interessante e essa autora, ela falou umas coisas assim que estão acontecendo hoje. Talvez até seja tarde demais, né? Mas vale a pena comprar ele. Não se esqueça de se inscrever no canal, vai ter mais vídeos sobre isso por aqui, tá? Agora, considerando o tema abordado, eu criei uma pequena lista de coisas que têm sido atacadas a fim de colocar a humanidade numa situação favorável à nova ordem mundial. Ou seja, eles estão trabalhando as questões que eu vou mostrar agora para que a população ou a massa seja facilmente favorável à nova ordem mundial, tá? Novamente eu vou repetir, a ideia não é que você seja feliz.
Esse é só o marketing, tá? A ideia é que você seja um escravo no futuro, tá bom? Isso já tem sido colocado em prática, beleza? Então, olha só, coisas que eles precisam destruir. Isso aqui é muito sério, tá? Envolve o nosso bem, o bem comum. Eles precisam destruir a masculinidade humana. Eles precisam criar homens fracos que não podem nem querem lutar contra o que esses homens estão fazendo. Eu estava vendo um vídeo esses dias, o filme Maverick, né? Top Gun Maverick. E eu entendi por que a mídia se levantou contra Maverick. Maverick é um filme que restaura a masculinidade do homem, sabe? O homem moderno é aquele cara que chora porque... Eu lembro muito do Big Brother, né? O cara chora porque a namorada dele não sei o que, chora. É o cara sensível, sabe? É o cara sensível, feminino, no sentido da palavra. A nova ordem mundial precisa criar homens que sejam usados por eles. Só que a masculinidade não permite ser controlada, entende? Tanto é que os caras da nova ordem mundial são totalmente rígidos em relação a isso. Eles não são moles como os homens modernos, eles não ficam chorando pelos cantos afora. Não, eles são sérios, né? O filme Maverick traz isso. O cara que luta, o cara que batalha, o cara que é forte, ele não desiste, sabe? Como a masculinidade humana está sendo combatida, os homens se tornam mais fracos, eles não vão lutar contra a nova ordem mundial, eles não querem lutar, eles estão distraídos, como crianças ou como menininhas, entende? Eles choram fácil, têm medo de tudo, não luta, não reage, não ataca, né? Essa é a ideia da masculinidade da nova ordem mundial, mas isso só serve para você, porque eles são muito fortes. Eles são muito brutos. Você vê, por exemplo, né, o episódio que aconteceu aqui no Brasil no início desse ano, né, a população, ou parte da população se voltou contra o governo que falava sobre paz e sobre amor, né? Esse governo criou pessoas fracas, né? E quando a população se tornou forte, ele agiu com mais força ainda. Ele se mostrou mais bruto, mais másculo, no sentido da palavra, mais violento, entende? Por quê? Porque eles precisam ser brutos, mas você não. Porque eles é que vão te dominar. Você vai ser só o fantoche deles, entende? A mesma coisa acontece, por exemplo, na Coreia do Norte, né? Cara, pô, onde estão os homens da Coreia do Norte? Os homens da Coreia do Norte foram totalmente amarrados. Eles não lutam, eles não reagem, eles veem que está tudo errado e eles se dobram a isso, sabe? Eles são sensíveis, eles são, vou usar o termo feminino, não no sentido pejorativo, mas no sentido de, não no sentido pejorativo para a mulher, mas para o homem. Eles são extremamente fracos, entende? Então, a masculinidade humana, ela precisa ser combatida pela nova ordem mundial. Em resumo, você precisa ser uma menininha para que a nova ordem mundial seja estabelecida, porque senão você, como homem, vai lutar contra ela e talvez vencê-la, né? E isso tem sido construído pela visão aí do mundo afora, né? O feminismo tem construído isso, a mídia tem trabalhado isso, né? Vocês viram o novo filme do Thor, onde o Thor precisou de uma ajuda de uma mulher, ou seja, a mulher ali era tão forte quanto ele, ou o Thor era tão fraco quanto ela, a gente não sabe. É aquele cara palhação, cara brincalhão, cara legal, gente boa, né? E a mitologia vai mostrar um Thor diferente, né? A mitologia fala de um Thor que é totalmente macho, um Thor másculo. E aí a gente está construindo hoje um Thor que é feminino, um Thor que é mocinha, que é bonitinho, que é coisadinho, mas que não é um super-herói. Percebe a diferença entre os dois? Então, a masculinidade humana, ela tem sido atacada para criar homens fracos de propósito, tá? Outra coisa que precisa ser acabada pela nova ordem mundial, que já tem acontecido, é a família, ou a ideia de ter uma família. Homens lutam pela sua família, homens viram monstros pela sua família, tá? Mulheres viram monstras pela sua família, elas se tornam humanas mesmo pela sua família, elas batalham por isso. Olha só, você não está lutando pela nova ordem mundial, você está lutando pela sua família, entende? O homem,
Ele não tem motivo para crescer se ele não tem problemas para resolver com a sua família, se ele não quer dar um futuro para sua família. Logo, a próxima geração de pessoas, isso já está acontecendo, essa próxima geração não vai ter uma família e vai viver para si mesma, sabe? Ela não vai pensar grande, ela não vai pensar em ser próspera. Não, se ela conseguir manter o que ela tem, para ela já tá bom, entende? Então, um pai de família, ele pensa no futuro dos filhos, e para isso ele luta por isso. A nova ordem mundial não quer que você luta, ela quer que você lute pelos grandes, pelos poderosos, e não por você mesmo. E é por isso que a gente tem que acabar com a família, dizem os líderes da nova ordem mundial. É curioso que os grandes nomes da nova ordem mundial têm família. Você já percebeu isso? Caracas, como é que pode? As pessoas da mídia que falam contra a família, que falam, nossa, o Brasil tem que parar de fazer filho, né? Eles têm família. Já reparou? Os caras grandes têm família. Né? O cara que fala que o jovem tem que trabalhar e ser feliz, geralmente tem 3 filhos. Porque ele sabe da importância da família. Mas isso não é importante para você, porque senão você vai parar de alimentá-lo, entendeu? Esta é a grande estratégia por trás da destruição da família. Cria pessoas vazias de propósito. Elas não precisam viver para outras pessoas. Elas podem viver pelo comércio, né? Então, isso é bem óbvio, está acontecendo hoje, né? Outra coisa que precisa ser destruída pela nova ordem mundial para que ela se institua no mundo é a religião. Tá? É por isso que os comunistas em geral são ateus. Karl Marx era ateu, ele odiava a religião, né? Porque ele queria ser o grande Deus. E sendo o grande Deus, ele seria servido, adorado e reverenciado. A nova ordem mundial, ela precisa acabar com a religião, porque a religião carrega as bases morais da sociedade, e isso incomoda muito a nova ordem mundial. Eles querem basicamente ser a grande forma dominadora do mundo. Então eles precisam acabar com a ideia de que Deus é que domina o mundo. Olha, se Deus domina o mundo, eu tenho que obedecê-lo. Eu não posso fazer tudo o que você manda. Entende? Eu não posso ser escravo de vocês, eu sou servo de Deus. Olha só, isso atrapalha os planos da nova ordem mundial. E é por isso que eles vão usar os meios culturais, o marketing, né, aplicado à cultura, aplicado à televisão, aos filmes, a Hollywood e tudo mais, para acabar com a religião mundial, porque senão vocês vão ficar presos a outra coisa que não é a nova ordem mundial, tá? Como é que nós vamos nos dobrar diante deles se nós nos dobramos diante de Deus? Entende? Ele é o grande ser do universo, mas a nova ordem mundial precisa acabar com isso, né? E, cara, você vai lá na Coreia do Norte, por exemplo, é um modelo perfeito. A Coreia do Norte, ela tem as suas religiões, né? Basicamente, ela é ateu em relação a Jeová, mas ela adora o líder. Adora o líder. Você está achando que eu estou inventando? Vai pesquisar o pessoal que vai lá. As pessoas se curvam diante do líder como se ele fosse Deus. Até hoje, todo ano, se o dia que morreu o último líder, né? Nesse dia é o dia do choro. Eles choram. Cara, os moradores da Coreia do Norte são obrigados a passar o dia inteiro chorando pela morte do líder. E eles ainda fazem filas para irem no caixão do líder, para fazer carinho no líder, demonstrar que ele faz falta. Você acha mesmo que ele sente falta do líder? Eles não sentem falta. O problema é que a masculinidade dessas pessoas foi morta. Eles se tornaram fantoches dessa nova ordem mundial que já está lá na Coreia do Norte há muito tempo. Esse modelo já está lá. Então olha só, estamos no século XXI. Um ser humano é obrigado a chorar por um líder ruim que morreu. Mas ele não é obrigado porque o cara foi bom. Não, ele é obrigado porque senão ele morre. Entende? Ele morre se você não fizer isso lá. Diz que se você for pego chorrindo em alguns lugares, você pode ser denunciado. Cara, isso é muito sério. Isso está acontecendo hoje no planeta Terra. Estamos vivendo isso acontecer. E olha só, pior, isso pode acontecer com a gente também. Para isso eles precisam destruir a religião também. Falamos de 3 pontos. A masculinidade humana, que eu considero a primeira e mais importante, destruir a masculinidade humana. Você não pode lutar, você não pode ser homem no sentido verdadeiro da palavra.
A questão da família, você não pode lutar por uma família, você não pode querer uma família, né? Mas os líderes têm famílias, eles desejam famílias, tá? É você que não pode. E a religião, você não pode adorar outro ser que não seja os líderes, como acontece. Hoje, por exemplo, Bolsonaro é adorado por pessoas e o Lula também. Os líderes já são adorados, caso você não tenha percebido, tá? Isso já está acontecendo no Brasil. Outra coisa que precisa ser destruída, pessoal, e a última coisa desse vídeo, e antes de terminar o vídeo eu vou falar sobre como nós podemos lutar contra isso, é a própria razão humana. A nova ordem mundial precisa que as pessoas pensem menos e produzam mais, tá? Isso aconteceu muito na China, quando eles deram o grande salto e as pessoas foram obrigadas a produzir mais sem pensar nem nas suas famílias. Então olha como é que o que eu tô falando aqui já foi aplicado na história. Quando a China deu o grande salto e se tornou a potência que é hoje, famílias inteiras morreram de fome, porque você tinha que produzir mais do que consome. E para isso, milhares de crianças morreram, milhares de pessoas morreram por causa disso, tá? Então, cara, faz sentido isso? Tem lógica você viver assim? Não, não tem lógica, mas para isso a nova ordem mundial vai precisar trabalhar muito bem essas questões e quebrar a lógica, quebrar a razão humana. Olha, não faz sentido o que você está fazendo, mas você vai fazer assim mesmo, tá? Sem pensar se isso faz ou não sentido. Tem um filme chamado Equilibrium, eu lembro muito desse filme, né? O filme contava uma mentira de que todo dia você tinha que tomar um remédio, né? Era obrigatório tomar um remédio no filme Equilíbrio, né? E quando você tomava esse remédio, você entrava num estado psicológico necessário para manter aquele governo. Entende? Então, nesse estado você não tinha sentimentos, você não era másculo, você não era homem, você não se preocupava com família, você não se preocupava com nada, você apenas produzia, entende? Então essa pílula era a pílula da razão humana, até que um cara deixou de tomar a pílula da razão. E aí ele começou a questionar o que estava acontecendo. Equilíbrio é o nome do filme. Pesquisem e vejam que tem muito sobre isso aí, tá? Se os homens começarem a pensar de forma racional, eles vão frear o crescimento desse monstro dominador. Por isso a mídia precisa nos distrair. Por isso a internet precisa nos viciar e nos fazer trabalhar sem pensar exatamente. Olha, eu conheço um cara que trabalha para chegar em casa e jogar. Cara, isso é ótimo. Esse cara nunca vai reagir. Ele vai ser sempre aquela pecinha que mantém o cara lá no topo, entende? Ele nunca vai evoluir, porque ele precisa chegar para jogar, né? O outro cara, ele é viciado em sexo, né? Então ele é viciado no Tinder. O Tinder é uma ferramenta para isso, tá? A pessoa trabalha o dia todo e ela sai dali pra Tinder, pra ficar com alguém. Olha só, essas ideias dominam a mente da pessoa. É uma coisa que foge da razão, foge da lógica. E a pessoa vive para isso. Pessoas que nunca vão crescer são ótimas para fazer outras pessoas crescerem, tá? É assim que acontece. Infelizmente, essa estratégia é aplicada no mundo todo, né? Agora, como é que a gente consegue lutar contra isso, pessoal? Claro que tem que ter uma saída, né? É possível lutar contra esses planos, né, maléficos e satânicos da nova ordem mundial, né? A primeira coisa que você precisa fazer para lutar contra a nova ordem mundial é nadar contra a maré. Tá? Nadar contra a maré de influência da mídia, o que é comum hoje. Eu vejo, por exemplo, muitas meninas, né, e isso se tornou muito comum, muitas meninas se prostituindo em aplicativos para não precisar trabalhar. Cara, preste atenção, vocês estão matando o potencial humano que vocês têm, o potencial de lutar e vencer, de perder e aprender. Entende? Parece que está mais fácil, mas não está mais fácil. Vocês estão tornando mais difícil. Lá no futuro vocês vão perceber, vocês não vão ser alguém, não vão ter nada. Enquanto isso, vocês fizeram o dono da plataforma ficar muito rico. Entende que isso está acontecendo agora? Você precisa nadar contra a maré. O que a mídia está mandando fazer? Faça o contrário. Claro que
Se você não vai usar isso para o mal, vou fazer, então vou matar todo mundo. Não, não é isso. Estou falando sobre aquelas questões sociais e culturais que são tão comuns entre os jovens. Nade contra a maré, tá? Entenda o que é e nade contra isso. É preciso ter fé, pessoal. Não tem jeito de ir lutar contra isso se você não acreditar que é possível vencer. É preciso ter fé. Muito mais, é preciso ter fé em Deus, porque a gente sabe que Ele está observando tudo. Tá? Deus está observando tudo. Se você está lutando por uma coisa que é correta, que é boa, se isso é bíblico, né? Você está lutando do lado de Deus. É preciso ter fé de que Ele está te ajudando a lutar. E você não vai parar por causa disso, tá? Se pararmos, eles vencem de verdade. Olha só, infelizmente eles estão vencendo, né? É preciso abandonar a irracionalidade dos prazeres. Por quê? Porque o prazer é um meio de controle social. Não é que é ruim sentir prazer. Então estou falando que você vai deixar de sentir prazer. Não é isso. É que o prazer se tornou um veículo para o controle geral. Entende? Então é preciso abandonar a irracionalidade do prazer pregado pelos meios de comunicação e começar a pensar de forma lógica e racional. Há lógica no prazer, mas qual tipo de prazer é lógico? Qual tipo de prazer faz sentido? E buscar esse tipo de prazer. Fora isso, vocês vão estar se tornando escravos do sistema. É isso que tem acontecido com muitos jovens. É preciso resistir. É preciso lutar, tá, pessoal? Olha só. Os homens estão ficando fracos demais, eles desistem rápido demais. E não tem como vencer uma guerra desistindo. Ninguém consegue vencer se você desistiu na primeira vez, né? Muita gente sendo ameaçada, muita gente sendo processada, muita gente sendo presa, e a gente tem que continuar, porque um dia vai ter mais gente presa do que solto. E aí as pessoas vão começar a pensar, caraca, será que esses caras estavam errados mesmo? Será que eles estavam errados mesmo? Por quê? Tem tanta gente presa por falar a verdade que eles só podem estar falando a verdade, entende? É preciso resistir como homens maduros, prontos para a ação. A nova ordem mundial está transformando o homem numa criança mimada, viciada em prazer e afeminada. Logo, nós precisamos mostrar o potencial humano que nós temos. Seja você homem, mulher, o que você for, você tem potencial humano para mostrar e lutar contra a nova ordem mundial, tá? É preciso continuar, nós não podemos desistir. Siga o nosso canal, se inscreve no canal, deixa o comentário aqui embaixo, eu respondo os comentários também, e a gente se vê no próximo vídeo. Não deixe de lutar. Tchau!